Glorificado seja o nome do Pai, glorificado seja o nome do Filho, glorificado seja o nome do Divino Espírito Santo de Deus. Amém. Saldo a amada Igreja com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem vos cumprimenta é o evangelista Júlio César. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal, irmãos. Nosso canal que tem alcançado inúmeras vidas, que tem alcançado em diversos países, em vários continentes. Nosso canal que tem resgatado muitos que estavam dormindo, muitos que estavam cochilando. O Senhor tem despertado através do nosso canal. Agradeço a Deus em nome de Jesus e aos novos inscritos que têm se inscrevido. Que o Senhor Jesus Cristo vos abençoe, irmãos. Irmãos, o tema que eu quero tratar nesta noite é a respeito do pecado que está entrando dentro das igrejas. Irmãos, mais ou menos 30 anos ou 20 anos atrás, eu vou colocar 25 anos atrás, como Deus operava sinais, maravilhas e prodígios. Eu me recordo quando eu era criança. Hoje eu tenho 39 anos de idade. Mas quando eu tinha uns 8, 9 anos de idade, eu era criança. Então eu saía com meus amigos, nós ia para montes, não conhecia o Evangelho, não sabia nada sobre Cristo. Então ali eu via quando as mulheres eram batizadas pelo Espírito, irmãos, no monte. Eu via como os evangélicos saíam de casa em casa para pregar o Evangelho, irmãos. Eu via como eles choravam na presença de Deus. As pessoas chegavam cedo nas igrejas. As pessoas, irmãos, novos convertidos, eles iam na igreja, eles eram o primeiro a chegar. Por fato deles ter conhecido a verdade e a verdade ter os despertado sobre as trevas que eles estavam vivendo. Mas infelizmente, irmãos, pouco a pouco o pecado tem entrado dentro da igreja. Mas muitos podem me perguntar agora, evangelista Júlio César, eu vejo que muitas pessoas da igreja Deus é Amor te criticam porque você prega a verdade. Você desperta os irmãos e os irmãos não tomam isso como verdade. Os irmãos ignoram o que você prega. Irmão, você sabe por que muitos ignoram? Eles estão enganando, eles não estão ignorando, não. É o irmão Júlio que eles estão ignorando. Eles estão ignorando a palavra de Deus, irmãos. Porque eu prego é a palavra. Eu não prego heresias, apostasias. Eu prego é a verdade. Eu prego a palavra. Aquele que não viver em Cristo na palavra, irmão, será lançado fora. Jesus Cristo chegou até Pedro, depois de sua morte e sua ressurreição. Ele disse: Pedro, tu me amas? Pedro olhou para ele e disse: sim, mestre, eu amo. Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, mestre, eu amo. Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Mestre, tu sabe. Apacenta minhas ovelhas. Apacenta minhas ovelhas. Você que é pastor, que é inscrito no meu canal, ou você que é pastor, que não é inscrito, mas está escutando essa pregação neste momento, você tem apacentado as ovelhas em conformidade com a palavra de Deus? Ou você está com medo de perder aquela ovelha e não quer pregar a verdade para ela? Com medo de perder ela e um banco na sua igreja está vazio? Pastor,
é melhor você pregar a verdade e perder esta ovelha, porque a tua parte diante de Deus você fez, do que essa vida, esta alma morrer e ir para o inferno. O que, irmão Júlio? É isso mesmo, irmão. Você é um pastor que você sabe que a televisão leva para o inferno. Você sabe que a mini saia leva para o inferno. Você sabe que calça curta de irmãos, calça, bermuda leva para o inferno. Você sabe que as irmãs que cortam o cabelo vão para o inferno. Você sabe disto. Mas você está com medo de perder as ovelhas. Você sabe que a mentira leva para o inferno, mas vocês têm ignorado a verdade, pastores. Ah, irmão Júlio, uma mentirinha aqui, outra mentirinha ali, não tem nada a ver, Deus só quer o coração. Irmãos, Deus abomina a mentira, irmão. Você vê lá em Gênesis, no primeiro capítulo, quando Satanás, ele lança a primeira mentira na terra, através da mentira de Satanás, aquela mulher deu ouvido. E o que aconteceu com ela? Ela fez com que a verdade que o Senhor havia depositado nela e em seu marido sejasse ignorada, deixasse de lado. E ela deu ouvido à voz de Satanás. Quando foi no final da tarde, a voz do Senhor estava sobre ambos. O que aconteceu? Estavam nus. Um sentiu vergonha do outro. Por quê? Porque estavam mortos. Espiritualmente já estavam mortos. Se encontrava nus, não conseguia um encarar o outro de frente, porque tinha pecado contra Deus. E ali naquele momento o pecado foi implantado na terra. E o que aconteceu mais? Deus deu aos três punições severas sobre os três. A mulher teria dor em seu parto. O homem com suor do teu rosto sobreviverá. E a serpente será o animal mais maldito sobre a face da terra e arrastará o animal mais maldito que arrastejasse sobre a terra. E o que aconteceu com as duas partes? Tanto o homem quanto a mulher foram expulsos pelo anjo no jardim do Éden. Todos dois foram expulsos por conta dos seus pecados. E ambos estavam mortos, irmãos, mortos espiritualmente. E quantas igrejas estão mortas, não conseguem enxergar? O pecado, pouco a pouco, estão entrando dentro das igrejas. A mentira tem contaminado muitos pastores, muitos presbíteros, Daniéis, Anas, obreiras que estão vivendo em pecado, em conformidade com o pecado. O pecado está entrando dentro das igrejas e pouco a pouco as igrejas estão fechando, porque as pessoas estão aprimorando o pecado dentro dos seus corações e estão indo para outras igrejas que são mais pecaminosas ainda. Aí a pessoa que está lá na igreja fala: eu estou vendo mais pecado nessa igreja do que lá no mundo. Então eu não vou frequentar igreja nenhuma, eu vou para o mundo. Isso está acontecendo, povo de Deus. Muitos não estão enxergando isso. Mas aquela igreja primitiva, aquela igreja lá atrás, que foi criada por Jesus Cristo, como é a igreja de hoje. Como é, irmãos, a igreja de hoje. A igreja santa, a igreja imaculada, sem nenhum pecado, é a igreja que afasta do pecado. Mas o pecado, irmãos, estão entrando dentro da igreja, através da mentira, através de smartphone, internet, redes sociais malditas, que eu já preguei sobre isso. E tem muitas irmãs novas, esses jovens novos, irmãos, que andam na carne,
não estão andando no Espírito. E critica ainda os pregadores que pregam a verdade. Aí o que acontece com eles? Eles vão se contaminando com o pecado. E esses jovens que ficam escrevendo lá, ó, xingando as pessoas que pregam a verdade. Aí esses jovens vão se contaminando com o pecado. Vão se contaminando com o pecado. Se contaminando com o pecado, quando eles abrirem os olhos, eles já estão desviados da presença de Deus. Infelizmente, igreja, isso está acontecendo. Você lembra, irmão, você que tem vivido há muito tempo naquelas Assembleias de Deus, irmãos, da época, daquele século que não podia ter nem rádio. Você lembra? Tenho certeza que você lembra. Deus operava naquela igreja. Era uma maravilha, irmãos. Aí os irmãos iam para a vigília. Ô, irmãos, que maravilha que era, irmãos. Pessoas, novos convertidos, eram batizados pelo Espírito Santo. Pessoas profetizavam, falavam novas línguas. Eram línguas repartidas de fogo, irmãos. Era uma bênção. Os irmãos batiam a palma, recebiam o poder de Deus. Irmãos, que maravilha que era. As irmãs pulavam alto, irmãos, sapateavam. Eu lembro, irmãos, dessa época. Irmãos, que maravilha que era. As pessoas, as mulheres abraçavam uma na outra, os irmãos também pulavam, irmãos, e um mistério no poder de Deus. Quando o culto acabava naquela madrugada, os irmãos não queriam ir embora para suas casas. De tarde, antes da igreja abrir, os irmãos antes faziam uma reunião, faziam uma oração em conjunto, em volta. Se davam as mãos, era uma corrente de oração. Todos ali estavam unidos. A doutrina, irmãos, da palavra de Deus estava na igreja. O povo orava, falava em mistério com Deus. Era uma língua repartida de fogo. Os irmãos profetizavam, falavam em mistério. Era uma benção. Deus dava revelação. Deus dava dom de visão. Era uma maravilha, irmãos. Mas hoje não acontece isso mais. Por quê? Por causa do pecado que está entrando dentro das igrejas. Lembra das Assembleias de Deus? Foi a primeira Assembleia de Deus aqui no Brasil. Ela foi fundada, me parece que foi em 1959, se eu não me engano, irmãos. Foi a primeira igreja a ter doutrina bíblica. Eu não falo doutrina de homem, eu falo doutrina bíblica. Os jovens não podiam usar bermuda, as mulheres não usavam batom, as irmãs usavam saia, uma mão abaixo do joelho. Era uma maravilha, irmãos, mas o pecado tem entrado dentro das igrejas. Hoje tem essa maldita rede social de Facebook, hoje tem essa maldita rede social de Instagram, hoje tem outras demais redes sociais. Mas, irmão Júlio, e o que você está fazendo no YouTube? O YouTube, irmãos, ele não é, eu não vejo pecado diante de Deus, porque é uma transmissão que eu estou fazendo, irmãos. É uma transmissão em vídeo. Daqui sai daqui agora, para ir diretamente para os lares, entendeu? Para os lares, para alcançar vidas, irmãos. Deus sabe que esse vídeo que eu estou fazendo não é para o mal, é para despertar vidas. Mas essas outras redes sociais, sim, irmãos, são oferecidas a demônios. Antes de você entrar no canal, você tem que fazer uma oração para que Deus venha dissipar, eliminar toda a obra de Satanás. Mas voltando ao assunto, era uma benção, irmãos. O pecado não entrava dentro da igreja, irmãos, era uma benção. Mas hoje, irmãos, infelizmente o pecado está entrando dentro das igrejas. E Deus não está operando cura como antes. Deus não está operando milagres como operava antigamente. Hoje muitos estão mornos, até mortos espiritualmente, por causa do pecado que tem entrado cada dia mais dentro da igreja. E nesse momento eu te desperto, Igreja Assembleia de Deus de Missões. Eu te desperto, Igreja Pentecostal Deus e Amor. E eu te desperto também,
Igreja Pentecostal Nova Jerusalém de Cristo. Vocês já foram uma grande bênção na mão do Senhor, mas vocês têm deixado o pecado entrar dentro de vocês. Não deixa que as apostasias tome conta de vocês. Não deixa que a raposinha entre dentro de vocês. Porque se vocês deixar que o pecado contamina, pouco a pouco, esta igreja será fechada, irmãos. Será fechada. E tudo que restará é apenas uma história. Tudo que restará de você é apenas um conto de fadas. O que restará de você vai ser apenas boatos e nada mais. Irmãos, vamos nos despertar. Vamos acordar desse sono profundo que o inimigo tem colocado dentro do teu coração. Vamos jogar uma água sobre os nossos corpos, nos lavar, nos purificar diante da graça, na direção do Espírito Santo, para que o mal não venha ser colocado dentro do nosso ser e dentro, no profundo do nosso coração. Não vamos deixar, irmãos, que a mentira venha entrar em nossa mente. Não vamos deixar, irmãos, que o nosso tempo na terra seja em vão diante da presença de Deus. Porque uma vez que nós deixamos a contaminação da mentira tomar conta da história de nossa vida, nada restará de nós a não ser a condenação eterna. Irmãos, Jesus Cristo está voltando. Ele está arrebatando a sua igreja. Não deixa, irmãos, que a mentira venha destruir a sua alma. Não deixa que esse pecado venha alimentar Satanás dentro do teu lar. Quanto mais pecado você comete, irmão, você vai estar alimentando o diabo dentro do teu lar. Quanto mais pecado, irmã, você comete, Satanás vai ser uma brecha para Satanás matar seus filhos, até mesmo no acidente, nas drogas, na prostituição, até mesmo em uma briga de trânsito, em uma briga na rua, até resultar em suas mortes. Irmãos, não deixa que a desobediência, a rebeldia venha tomar conta do seu ser. Abrace a fé em Cristo Jesus. Abrace o Evangelho. Porque uma vez que você despreza e ignora a verdade, não há mais o que fazer. Jesus Cristo está de braço aberto, te chamando para o arrependimento. Prezados irmãos, vamos nos converter, os nossos corpos, as nossas almas, para que nós não sejamos lançados fora no último dia. Porque uma vez, irmãos, que a nossa alma sai do corpo, nós vamos ter que prestar conta para Deus. Talvez essa mágoa que você tem sentido do teu próximo, ela se resulta na sua morte espiritual. Lance essa mágoa fora, esse rancor, esse ressentimento, e abrace a verdade, abrace Jesus, para que a tua alma não vai para a condenação eterna. Oh, meus irmãos, se você morrer da forma que você se encontra, imagine só, você ser, numa fração de segundo, você vê a escuridão que você nunca viu na sua vida, e a sua alma descer em um abismo profundo, e você gritando, ah! E a sua alma só descendo, só descendo, só descendo, descendo, e quanto mais vai descendo, mais escuro, e mais grito você vai escutando. Mais grito você vai escutando de pessoas gritando, e de gargalhadas. Ah, ha, 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 ha. Você vê gargalhadas. E quanto mais a sua alma está descendo, naquele abismo profundo, naquele buraco, como se fosse um túnel, a sua alma está descendo, e você está escutando barulho de grito e se aproximando, e você, de repente, se aproximando,
você, com seu nariz, começa a sentir, começa a ver o cheiro de enxofre, e você escuta pessoas gritando, você escuta naquele momento gritos, gargalhadas, e você cai. Quando você cai, já tem 10 demônios te esperando. E um fica se debatendo com o outro, essa alma é minha, essa alma é minha, essa alma é minha. Até que o mais forte fala, sai pra lá todo mundo, essa alma é minha. Essa alma é minha, você é meu. Esperei muito tempo por você. Prezados irmãos, e naquele momento, o sofrimento só vai começar. E ali aquela alma é colocada no seu punho, nos seus 2 punhos, correntes. E nas suas pernas, correntes. No seu pescoço, também correntes. E no teu peito, como se fosse um presidiário, aqui na frente da tarja, o nome do seu pecado que você cometeu na terra. Se é rebelde, rebelde. Se você gostava de televisão, tá aqui o nome do teu pecado. Ah, você... Vamos falar um pecado aqui. Você se masturbava. Tá aqui o nome. Se masturbava, cometia adultério. Ah, você era fornicador na terra. Coloca o nome aqui na frente. Fornicador. Mentiroso. Um nome aqui na tarja. E ali o sofrimento só começa, irmãos. Satanás faz daquela alma lá no inferno o que ele quer. Tortura da forma que ele quiser. Então ali, aqueles demônios tudo se reúne e fala, pronto, vamos então todos tormentar ela de uma só vez. E ali só começa o castigo, irmãos. Dia e noite sem parar, não adianta mais gritar, não adianta mais reivindicar, não adianta mais nada. Aquela alma está totalmente condenada. E o fogo, aqueles demônios jogam aquela alma dentro de um caldeirão. E aquela alma grita, chora, berra, mas não adianta mais, não adianta, ela já está condenada. E dali, como se fosse uma fritadeira, irmão, começa a fritar aquela alma, que fogo começa a queimar, consumir aquela alma. Só que a alma é eterna e o fogo também não se apaga. Então começa a derreter, como se fosse a pele, derrete, nasce de novo, o sofrimento começa novamente. Oh, irmãos, vale a pena você abandonar esse pecado. Vale a pena você abandonar essa prática maldita para que você não seja lançado naquele lugar. Porque se você morrer da forma que você se encontra, meus irmãos, você, infelizmente, você sabe para onde você vai. E lá no inferno não tem água. Eu tenho costumado falar isso no meu vídeo. Nunca mais, quem for lá para o inferno, nunca mais vai provar da água. Nunca mais você vai poder provar de alimento nenhum. Lá no inferno as almas comem bicho. Que os demônios forçam ela a comer bicho. Podre. Podridão. Esgoto. Pior que esgoto, irmãos. Lá tem lá no inferno. E os demônios olham para a alma, para a cara da alma, segurando ela com os braços. Começa a dar gargalhada. E começa a espirrar fogo na cabeça daquelas pessoas. Eles são como se fosse um dragão. Eles abrem a boca e jogam fogo de uma vez. E as almas começam a gritar. E eles fazem tudo quanto é tipo de sofrimento com as almas. Eles se alimentam lá no inferno. O alimento dos demônios é o sofrimento das almas. Quanto mais as almas gritarem, sofrerem, e eles falam, sofra, sofra, maldito, você me serviu na terra, sofra, sofra. Você quer ir para esse lugar? Acho que não. Se converta ao Senhor, pastor. Você que tem roubado da sua igreja. Você, pastor, que tem desviado o dinheiro da igreja. Se converta ao Senhor. Ainda há tempo para você. Se você se arrepender. Você, minha irmã, que tem traído o teu marido, se converta através desse vídeo, porque uma vez que a sua alma for lançada naquele lugar, não há mais o que fazer.
Não compensa por causa desse pecado que você está manchando a sua honra, você ser lançado lá. Você foi escolhida para ser uma atalaia, uma profeta nas mãos do Senhor. Você foi escolhida para ganhar almas para o reino do Senhor Jesus Cristo. Mas você tem ignorado a verdade, ignorado o Evangelho. Se arrependa nesta noite, em nome de Jesus. Que o Senhor Jesus Cristo vos abençoe através desse vídeo. Se inscreve no nosso canal, curte a nossa página, compartilhe esse vídeo para que vidas possam ser alcançadas através dele. Em nome do Senhor Jesus Cristo, um forte abraço. Te vejo no próximo vídeo. A paz do Senhor Jesus e graças a Deus.